A nossa aula de hoje é sobre óxidos. Observe, todos os elementos químicos são capazes de formar óxidos. Óxidos são compostos binários oxigenados. Um elemento químico qualquer vai ligar-se ao oxigênio com -2. Esse elemento vai ter que ter NOx positivo. Portanto, o único elemento químico que não forma óxidos é o flúor. Claro que os gases nobres também não formam naturalmente, porque eles não formam compostos. Mas todos os demais elementos vão formar. Alguns elementos formam um único óxido, que são aqueles que têm NOx fixo, como é o caso dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Alguns elementos formam 2, outros chegam até a formar 5 óxidos diferentes, como é o caso do nitrogênio. Observe, o nitrogênio está com NOx +1, +2, +3, +4 e +5. São os possíveis óxidos deste elemento. Não tem como a gente saber, olhando para um elemento químico, quantos óxidos ele vai formar. Mas a gente tem que reconhecer quando vemos um óxido pela frente. Uma das coisas envolvendo os óxidos, bem importante, é a nomenclatura. Ora, observe como será a nomenclatura dos óxidos. A nomenclatura oficial está relacionada se o elemento tem ou não NOx fixo. Se o elemento químico tem NOx fixo, a nomenclatura é só óxido de, seguido do nome do elemento. Por exemplo, o elemento químico sódio forma um único óxido NaO. Esse óxido vai se chamar óxido de sódio. Simplesmente assim. Por que eu não vou dizer nada? Porque o sódio é um metal que tem NOx fixo. Elementos que têm NOx fixo são os elementos do grupo 1, sempre +1. Do grupo 2, sempre +2, do grupo 13, sempre +3, e o trio prata, zinco e cádmio, que são os metais de transição que têm NOx fixo. Todos os demais elementos químicos que têm NOx variado, eu preciso colocar um número romano igual ao NOx do elemento na hora de dar o nome. Por exemplo, N2O3 é o óxido de nitrogênio 3. Esse é o nome oficial. CO2 é o óxido de carbono 4. Por quê? Porque eu preciso dizer que o carbono é +4, eu preciso dizer que o nitrogênio é +3. Quando o óxido é de não metal, essa nomenclatura usual ela é preferencial quando este elemento aqui for um ametal. Quando eu tenho um ametal, é comum usar-se prefixos de quantidades. Então eu digo trióxido de dinitrogênio, 3 Os e 2 Ns. Então eu vou dar essa quantidade. Quando um elemento, CO2 por exemplo, eu vou dizer dióxido de carbono, claro que esse é o gás carbônico. Então uma maneira de nos referirmos a um óxido de não metal, de ametal, é dizendo as quantidades. Observe, o óxido bem comum SO3, formador da chuva ácida, ele tem o nome oficial de óxido de enxofre 6, mas a nomenclatura usual dele é trióxido de enxofre. Essa nomenclatura trióxido de enxofre é a nomenclatura que vai aparecer nas provas, é a nomenclatura que o Enem vai adotar, é a nomenclatura que a URGS vai usar. Vai ser utilizado a palavra quantidade, 3 oxigênios, de enxofre, o nome do elemento. Eu também poderia dizer trióxido de mono enxofre. Poderia, mas não vai ser utilizado. Então, observe, esta nomenclatura é uma nomenclatura preferencial. Ela não é proibida para se o elemento for um metal, mas não é comum se usar. Se não é comum usar, a gente vai se acostumar com a outra forma. Observem que os óxidos podem ter ligação iônica, quando o elemento é um metal ligado ao oxigênio. Eles podem ser moleculares, que são os que são não metais. Todo iônico é um sólido, que pode ou não ser solúvel em água, uns mais, outros menos. Existem muitos minérios formados por óxidos de metais de transição, que não são solúveis em água, porque eles vão formar
o solo. Os óxidos moleculares, de maneira geral, são gases. Esses óxidos, eles são os poluentes do ar, eles compõem a nossa atmosfera, como é o gás carbônico e como são os óxidos de enxofre e nitrogênio que vão formar a chuva ácida. E nós temos um óxido extremamente importante, que é o dióxido de silício. Esse óxido é uma pedra, é um cristal de rocha. Ele é isso aqui, ó. Esse é um desenho desse óxido. Observe, ele é covalente, mas ele não é molecular. Ele não será formado por molécula, porque ele será uma pedra cristalina, ok? Então, o dióxido de silício é um óxido especial. Cuidado com ele. Ele é covalente, mas ele não é formado por moléculas. Portanto, não é gasoso, ele é sólido. Os óxidos têm uma classificação bem importante, que a maioria dos elementos vai se enquadrar em alguma delas. Eles podem ser chamados de básicos, eles podem ser chamados de ácidos, eles podem ser chamados de anfóteros e eles podem ser chamados de neutros. Olha que beleza de classificação. Óxido básico tem um comportamento limite como uma base. Óxido ácido, um comportamento como um ácido. Óxido anfótero, como os dois. E um óxido neutro, como nenhum. Os óxidos básicos são, de maneira geral, aqueles formados por um metal com baixo NOx. Em geral, não pode ser uma regra. Existem elementos com NOx baixo, como o zinco, que é mais 2, que formam óxido anfótero. Portanto, muito cuidado com esta frase inicial. O que vocês precisam ficar em mente, o que tu tem que pensar quando quer um óxido básico de carteirinha, daqueles sem erro? Que um óxido básico leva a palavra alcalino no seu nome. Os óxidos básicos por excelência são os do grupo 1 e são os do grupo 2. Esses óxidos reagem com água e esta característica fundamenta um óxido básico. Ele reage com água e forma uma base. Óxidos básicos, portanto, são aqueles formados por elementos do grupo 1 e 2 da tabela. Observe, nós estamos falando na extrema esquerda da tabela periódica, grupo 1 e 2. Óxido de sódio é um exemplo, e óxido de cálcio, que é a cal viva ou cal virgem, que é outro exemplo. Discutindo as reações agora, que é uma coisa bem importante de óxidos básicos. Reage com água, formando uma base. Eu vou escrever os nomes agora, só para te chamar para o significado das palavras. Olha aqui, ó. Esta substância é um óxido de sódio. Quando água entra na estrutura, ele vai passar a ser chamado de hidróxido de sódio. Observe, qual é a diferença no nome? A diferença no nome está na água que entrou. Então entrou o hidro. Óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, hidróxido de cálcio. Observe, esta segunda reação é uma reação que aparece muito em provas, porque ela tem uma nomenclatura usual bem importante. Esta reação está relacionada ao verbo caiar. Fazer uma caiação é fazer uma marca num campo de futebol, é fazer uma caiação no muro. Ora, eu tenho aqui a cal viva ou cal virgem, e eu tenho aqui a cal apagada ou cal hidratada, ou ainda também conhecida como cal extinta. Esses três nomes são sinônimos para o hidróxido de cálcio. O óxido de cálcio é cal viva ou cal virgem, e o hidróxido de cálcio é cal apagada, hidratada ou extinta. Utilizar é fazer uma caiação, é caiar. Essa reação é fortemente exotérmica, tem umas questõezinhas de termoquímica bem interessantes envolvendo ela, pela quantidade de calor que ela libera. O que tem que ficar aqui bem forte na tua cabeça?
que um óxido básico reage com água formando uma base. Um óxido reage com água formando um hidróxido. A segunda reação importante envolvendo os óxidos básicos é a reação que eles vão fazer com um ácido. Observe, as reações químicas ocorrem entre opostos. Como as reações químicas ocorrem entre opostos, um óxido básico vai reagir com ácido, formando sal e água. Isso é uma reação de neutralização. Eu vou tirar H2O dali e vou montar o sal mais a água. Observe, eu vou retirar o H2O daqui, formando sal, sulfato de cálcio, mais a água. Portanto, eu tenho aqui uma reação muito semelhante a uma neutralização. Em lugar de usar uma base, eu estou usando um óxido básico. Ele vai fazer o papel da base e o sódio, o cálcio, o elemento ligado ao oxigênio, será um cátion do meu sal. Notem bem, o óxido básico vai para o cátion. Vai ser o cálcio, vai ser o sódio, vai ser o cátion do meu sal. Quando eu tenho um óxido ácido, eu tenho ou um ametal ligado ao oxigênio, ou eu tenho um metal com NOx maior ou igual a mais 5. Alguns metais são capazes de formar óxidos ácidos. E os principais, gente, são os de manganês e os de cromo. Observe, CrO3, o oxigênio é menos 2 e o cromo é mais 6. Isso é um óxido ácido. Ah, mas o cromo é um metal. Mas ele está com NOx muito alto. E quando o metal está com NOx muito alto, ele forma um óxido ácido. Mas os óxidos de ametal formarão o nosso padrão. Óxido de enxofre 4 ou dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso. Por que esse nome é anidrido sulfuroso? Porque se esta substância reagir com água, ela irá formar o ácido sulfuroso. Óxido de enxofre 6, ou trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico. Anidrido, o que significa essa palavra? Anidro, sem água. Portanto, quando eu pegar o ácido sulfúrico, H2SO4, e descontar água, eu vou ter o trióxido de enxofre. Então eu posso chamá-lo também de anidrido sulfúrico, resultado da desidratação do ácido sulfúrico. Um ácido, ao ser desidratado, de maneira geral, irá formar um anidrido ou um óxido ácido. O próximo é a reação do óxido ácido. Observe, um óxido ácido, ao reagir com água, vai formar um ácido. Olha o que está acontecendo aqui. O SO2, o S será agora o meu ânion. O óxido ácido, quando forma o ácido, ele vira o ânion da fórmula. O nitrogênio é o ânion, o carbono é o ânion. A reação de um óxido ácido com água irá formar um ácido. Esse óxido ácido também pode reagir com uma base. De novo, estamos falando nos opostos. Observe, KOH é a base. Eu preciso subtrair água dali. Então eu vou precisar de duas estruturas do hidróxido de cálcio para, ao retirar a água daqui, vai me sobrar o K2O. E o K2O vai se somar ao SO2. Quando eu somo o K2O ao SO2, eu faço o K2SO3, que é o sulfito de potássio. Observe, o sulfito de potássio é um sal proveniente da reação entre uma base hidróxido de potássio e ou ácido sulfuroso ou o dióxido de enxofre, que é o ácido sulfuroso anidro, sem água. Carbonato de cálcio é formado quando eu desconto a água daqui e formo o óxido de cálcio.
somo o óxido de cálcio ao CO2. Ao somar o óxido de cálcio ao CO2, eu tenho o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Observe os desenhos que eu botei aqui. Eu botei desenhos de concha. As conchas são o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é uma substância bastante comum na natureza e que vai aparecer ou formando as conchas, ou 40% dos nossos ossos, ou o calcário, o mármore. Portanto, é uma substância bastante insolúvel em água. Com isso, nós temos aqui as reações típicas de óxidos básicos e óxidos ácidos. Então, olha aqui, ó. O que um óxido básico faz? Reage com água formando uma base e reage com ácido formando sal mais água. Reações típicas de óxidos ácidos. Reage com água formando um ácido ou reage com uma base formando sal mais água. Temos, portanto, reações típicas desses tipos de composto, desses compostos. Um óxido será chamado de anfótero sempre que ele fizer as duas coisas. Portanto, olha aqui, ó, vamos fazer um esqueminha. O que um óxido anfótero faz? Em primeiro lugar, ele não é capaz de reagir com água. Quem reage com água está se definindo ou como caráter básico ou como caráter ácido. Um óxido chamado anfótero, ele não pode ter essa definição. Mas observe, o comportamento dele será ou formando ou reagindo como óxido básico com ácido, ou reagindo como um óxido ácido e reagindo com uma base. Presta bem atenção no que eu tenho aqui. O zinco forma um óxido anfótero. Reagindo com ácido, ele formará o cloreto de zinco. Observe, aonde está o zinco aqui? É o cátion do meu sal. Óxido básico vai sempre parar no cátion. Mas olha essa situação. O sódio é o elemento mais eletropositivo que eu tenho aqui. Ele será o cátion. Portanto, se o zinco reage com essa base, ele tem que ir para o ânion. Eu tenho agora um ânion, que é o zincato. E eu tenho agora o meu óxido anfótero indo para o ânion, que é o ZnO2. Então, o óxido anfótero, quando eu coloco essas duas reações, eu estou evidenciando o seu duplo caráter. A URGS gosta muito de botar as duas reações e perguntar o que isso representa. E vocês vão lá, isso representa o caráter anfótero. Frente a um ácido, ele se comporta como um óxido básico, e frente a uma base, ele se comporta como um óxido ácido. Quem são os óxidos anfóteros? Como saber quem são os óxidos anfóteros? É uma coisa bastante interessante. Eu vou te mostrar aqui a lista, mas eu vou te mostrar um caminho para saber, olhando para a tabela periódica, quem são os óxidos anfóteros. Óxido de zinco e óxido de alumínio são os principais. Mas agora, olha aqui para mim. Pensa numa tabela periódica na tua frente. Quando eu tenho uma tabela periódica aqui, onde aqui eu tenho a divisão, grupo 13, 14, 15, 16 e 17. Tenho aqui a linha. Aqui estão os gases nobres. Vou pensar nos óxidos. O que eu olho? Eu digo assim, os elementos do grupo 1 e 2 formam os óxidos básicos que a gente não tem dúvida nenhuma. Os elementos do grupo não metálicos, ametais, formam óxidos ácidos, não temos dúvida. Os elementos candidatos a formar óxidos anfóteros são os elementos que se encontram nessa parte da tabela. Observe, o alumínio e o zinco são os que mais aparecem em provas, mas os elementos que estão aqui são os candidatos a serem classificados como óxidos anfóteros. Eles estão na linha divisória entre ser metal e não metal. E esta linha divisória dão a eles o caráter anfótero. Nas provas,
aparece ou óxido de zinco ou óxido de alumínio. Se não aparecer nenhum desses e eles quiserem que vocês encontrem um óxido anfótero, peguem a tabela e procurem um elemento desta região, como o estanho, o chumbo, o antimônio, são candidatos a formarem óxidos anfóteros. Pela localização, os metais de transição, alguns formam óxidos básicos, mas muitos deles formam óxidos que não fazem nenhuma das reações. Um óxido básico de carteirinha reage com água formando uma base, e um óxido ácido de carteirinha reage com água formando um ácido. O anfótero não vai reagir com água porque ele não vai apresentar este comportamento definido e por isso ele pode cair ou para um lado ou para o outro. Então, voltando à minha apresentação, olha o que nós temos aqui. Os anfóteros insolúveis, não reagem com água, são minérios. Então, eu já tinha mostrado no slide anterior que o óxido de zinco é a pasta d'água, o hipoglós é aquele pó branco que num creme, numa pomada, vai atuar como um bloqueador de sol, por exemplo, de luz ultravioleta. E temos aqui o minério bauxita, que é o óxido de alumínio. Claro que com impurezas. O óxido de alumínio puro não se chama bauxita, se chama alumina. Nós ainda temos os óxidos classificados como neutros. Vale decorar, porque ele elimina alternativas. Olhem quem são os óxidos classificados como neutros. Monóxido de carbono, óxido de nitrogênio 2 ou monóxido de nitrogênio e o óxido de nitrogênio 1, que é o gás hilariante. Esses três, e alguns autores ainda gostam de colocar água na parada, como sendo um quarto óxido neutro. O que é importante saber sobre eles? Não reagem com a água, não reagem com ácidos, não reagem com bases. Portanto, esses óxidos, eles eliminam a alternativa. Qual óxido pode ter um comportamento anfótero? Eles, claro que não. Qual óxido pode reagir com água formando uma base? E assim sucessivamente. Então, esses óxidos vale decorar. Porque ao decorar esses óxidos, nós vamos eliminar a alternativa que quer saber sobre a reatividade. Uma categoria de óxidos que vale a pena assistir a aula de oxirredução de inox para discutir ele são os peróxidos. Olha o que vai acontecer nos peróxidos. O oxigênio tem um NOx aparente -1. Por que eu chamei de NOx aparente? Porque eu não posso simplificar. São dois Os valendo -2. Eu tenho uma ligação OO que vai caracterizar o peróxido. H2O2 é o peróxido de hidrogênio, que a solução aquosa chama-se água oxigenada. Na2O2 é o peróxido de sódio. Olha que vontade de simplificar que a gente tem e não pode. Olhem a grande diferença. Na2O é o óxido de sódio. Na2O2 é o peróxido de sódio. Observe, tem oxigênio demais aí. Quando tiver oxigênio demais, é porque a substância é um peróxido. Mais um menos 2, mais um menos 1. Não posso simplificar, porque eu tenho dois átomos de oxigênio ligados um no outro e, portanto, resistam à vontade de simplificar. CaO2 é o peróxido de cálcio e só existem peróxido do grupo 1 e do grupo 2. Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos formam peróxidos. Lembra? Grupo 1 e grupo 2 formam óxidos básicos ou peróxidos. Como eu vou diferenciar? Eu olho um elemento do grupo 1 ou do grupo 2 ligado ao oxigênio. Se não tiver um doisinho aqui do lado, é óxido. Se tiver um doisinho aqui do lado e aqui for do grupo 1 ou 2, eu terei um peróxido. Óxidos
Óxidos básicos, que é o caso do primeiro, reage com água, forma uma base. Os peróxidos também vão fazer isso, só que vai sobrar um oxigênio. Óxidos básicos reagem com ácido, formando sal mais água. Os peróxidos também vão reagir com ácido, formando sal mais água oxigenada. Observe as reações. Um peróxido reage com água, formando uma base e sobra um O. Este O é liberado no processo. Um peróxido reage com ácido, formando um sal mais água. Água oxigenada. O O que sobrou lá veio parar aqui. Olha essa reação, como é evidente a formação da água oxigenada aqui. O CaSO4, o sulfato de cálcio, será o meu sal, é o GIS, e eu formarei aqui a água oxigenada. Existe mais um tipo de óxido que eu vou mostrar agora para ti, que é um óxido chamado duplo. Esse óxido de duplo, ele vai apresentar uma fórmula padrão que é E3O4. Quando eu calculo o NOx do oxigênio menos 2 e do elemento ligado ao oxigênio, eu vou ter uma surpresa, porque o número dado será um número bizarro. Olha aqui, menos 2 dá menos 4, vezes 4 dá menos 8, para a soma da zero é mais 8, divido por 3 mais 8 terços. Aí a gente pergunta, pode um elemento ter NOx mais 8 terços? É claro que não. O que eu interpreto? Que eu tenho mistura. O principal óxido duplo é o óxido de ferro. Fe3O4 é um minério chamado magnetita. Esse minério, ele é um óxido de ferro 2 e 3. E ele é formado por uma mistura do óxido de ferro 2, FeO, e do óxido de ferro 3, Fe2O3. Mais 2 e mais 3 são os dois estados de oxidação. E com isso nós temos os nossos óxidos todos classificados, ok?